Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver isso aqui, ó, os planetas mais leves do universo. Os chamados planetas, o pessoal chama de isopor, né? Mas tem um nome mais legal, os planetas algodão doce. Isso mesmo, os planetas que têm uma densidade muitas e muitas vezes menor do que da água. Vamos entender essa história toda aqui. 2 planetas foram descobertos e eles são chamados em inglês, para quem quiser saber, né, de superpuffs, tá? São planetas que têm uma atmosfera inchada. Bem, vamos entender essa história toda. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, eu vou fazer um tipo de vídeo aqui agora, usando aqui minha telona. Eu tenho uma telona aqui, né, e aqui no meu escritório eu quase não usei ela, né, então eu vou usar ela. Vocês dizem aí nos comentários aí, por favor, o que vocês acham desse tipo de vídeo, que aí eu nem vou, né, para mim fica até mais fácil para editar, que eu nem vou. Bem, hoje nós vamos, né, porque as imagens vão aparecendo aqui, a gente vai trocando uma ideia e vocês me dizem o que vocês acham. Combinado? Muito bem, então hoje nós vamos falar disso aqui, ó, os planetas mais leves que já foram descobertos aí no universo. São planetas aí que eles têm o tamanho de Júpiter, mas eles são leves como isopor, ou como o pessoal está chamando de algodão doce, planetas algodão doce. Então, essa aqui é a densidade deles, ó. Foram descobertos 2 planetas, o TOI 791b e o TOI 791c, tá? Eles têm 27 vezes menos densos que a água, 35 vezes menos densos que Júpiter, e são os maiores planetas que têm densidade abaixo de 0,05 gramas por centímetro cúbico. 0,038, 0,047 gramas por centímetro cúbico. Se está escrito TOI, quer dizer que é da TESS, TOI quer dizer Test Object of Interest, beleza? Então é isso que nós vamos falar aqui. Bem, aqui tem um pouquinho, né, contando como que nasce, né, um gigante gasoso. O estudo de exoplanetas tem ajudado a gente a entender muito bem, principalmente o nascimento aí de gigantes gasosos. Por quê? Porque olha só, hein? Nós já descobrimos 6.291 exoplanetas até hoje. Desses, 1.960 são gigantes gasosos, 261 são o que a gente chama de Júpiter mornos aqui, né? E apenas 1,5% desses planetas transitam. Então, muita gente acha que a técnica do trânsito é a mais usada para descobrir exoplaneta. Não é, até a velocidade radial. Embora a TESS só use a técnica do trânsito, tá? Transit Exoplanet Satellite, né? Tem um negócio, um outro S antes que eu não lembro o que é da TESS. Mas o lance é esse aqui, tá? Então, você tem, né, um Júpiter morno transitando, já é raro. 2 ao mesmo tempo, que é o caso aqui deste artigo, é mais raro ainda, porque os 2 transitaram, por isso que os 2 são objetos aí descobertos pela TESS. Bem, o que é um Júpiter morno, né? Ou um Júpiter quente, como a gente chama, né? Então tá aqui, né? Ele é muito colado na estrela, ele tem um período orbital aí de 20 dias, mais ou menos. Não, quando é quente, né, 20 dias. Quando é morno, de 20 a 300, e quando é frio, a 300 dias. Então, você classifica o Júpiter de acordo com a distância que ele está da estrela. Obviamente, quando ele está mais perto da estrela, que é aqui, ó, que é aqui, aí ele é mais quente do que quando ele está mais longe. Bem, a TOI 791, então é a Test Object of Interest número 791, é uma estrela jovem, ela é uma F7, tá? Ela tem 1,47 vezes o raio do Sol, 1,28 vezes a massa do Sol. Ela está a 1.110 anos-luz de distância, e isso é a característica, então, desta estrela aí, onde foram feitas essas descobertas. A TESS está aí, né?
Então tá a nossa TESS aqui, ela dividiu o céu em 44 setores, fez todas aquelas análises e tudo mais. Então a gente já falou muito da TESS aqui, é um telescópio muito interessante. E uma coisa legal, né? Que este trabalho aqui, ele foi feito pela galera do Planet Hunters. Planet Hunters é um negócio que está dentro de um sistema de ciência cidadã chamada Galaxy Zoo. Então lá no Galaxy Zoo tem o Planet Hunters, que é a galera que ajuda a descobrir exoplanetas, e esses exoplanetas aqui foram descobertos pela ciência cidadã, que a gente fala, tá? Muito bem, então tá aí, né? Eles detectaram aí um trânsito aí de 12 horas, tá? Então, é mais o tempo que o planeta leva para cruzar o disco aqui da estrela. Então, isso é importante. E aqui tá, né? Então, em 2021, né? Toda a história que foi feita, né? Em 2021, no setor 33 apareceu um mergulho fora do que estava programado, né? Então, existia um segundo exoplaneta aqui orbitando essa estrela. Isso aqui é o dado, tá? Para você ver que o dado, na verdade, a gente não vê absolutamente nada. Aquele dado que a gente vê bonitinho e depois dele tá limpado. Muito bem. Ficaram aí 922 dias em silêncio, e aí eles descobriram que o período não era 110 dias, mas era 232 dias. Beleza? Então isso é uma coisa interessante da gente notar, como eles vão refinando aí os resultados da TESS. Muito bem, o que acontece com os exoplanetas é o seguinte: depois que ele é descoberto, identificado por um telescópio espacial, como o caso da TESS, aí vários telescópios no mundo inteiro começam a observar aquilo para confirmar se é um exoplaneta ou não. Um dos telescópios é esse aqui, ó, é o ASTEP, que fica lá no Polo Sul, fica na Antártida, tá? Lá na estação Concórdia, ele tem 40 centímetros de diâmetro, né? A gente tem telescópios amadores hoje que são maiores do que esse aqui, mas ele está muito bem localizado, ele está num ambiente frio e tudo mais, e ele consegue observar trânsitos inteiros que duram mais de 11 horas sem interrupção por conta da posição aonde ele está localizado. E aí, ó, eles conseguiram, né, esse telescópio conseguiu detectar o trânsito aqui, ó, do 791b, tá vendo? Faz o trânsito aqui, ó, quando ele passa da frente da estrela, e aqui do 791c ali, ó, bonitinho dado. Foram os trânsitos de exoplaneta mais longos já vistos aqui do solo do planeta Terra. Isso é muito legal, tá? Aí, como eu falei, ninguém observa tudo sozinho, então foi usado o ASTEP na Antártida, o Chile teve telescópio na Austrália, teve telescópio no espaço, teve telescópio na África do Sul, né? Então, assim, para você chegar à conclusão daquilo que você observou é um planeta ou não, é um trabalho árduo, é um trabalho intenso, é um trabalho aqui, ó, que demorou 7 anos para poder confirmar que a gente tinha um exoplaneta. Então você tem desde maio de 2019 que o Planet Hunters, né, a galera lá, o pessoal voluntário, né, o pessoal de ciência cidadã, flagrou ele no banco de dados. Junho de 2019 ele é oficializado, ele é considerado como um TOI. 2021, o setor 33, que é onde a estrela está localizada, surge um segundo planeta, que eu mostrei aqui para vocês antes. Em 2023 tem um segundo trânsito que eles detectam, depois um trânsito completo e depois outra coisa. Para você confirmar, tá? Para você confirmar que você tem um exoplaneta, mais ou menos o que eles pedem é que você detecte 3 trânsitos completos do planeta. Essa estrela tinha mais uma coisa muito interessante, tá? Ela guardava isso aqui, ó, uma anã marrom aqui, ó, uma companheira. Então ela tem uma anã marrom, tá? Que tá ligada aí a ela, uma separação bem pequenininha aqui, ó, e 85% de chance de estar gravitacionalmente travada com a estrela. Então as coisas que eles vão descobrindo aí ao longo dos estudos que vão sendo feitos. No dia 30 de maio de 2025, eles fecharam aí 232 dias, que é o período que os exoplanetas levam para dançar ao redor da estrela. É uma dança complexa, precisa de mais observações para refinar vários dados, tá? Mas é basicamente isso aqui que eles têm, né? Mais de 95% das simulações, tá, levaram ao caso de ressonância entre os planetas. Isso é muito interessante, tá? Então, aqui está a estrela, né? Aqui está um planeta, enquanto esse aqui dá 5 voltas ao redor da estrela, esse aqui dá 3 voltas ao redor da estrela. Ou seja,
você tem um sistema planetário aí que está em ressonância, e isso é muito, muito legal. Tem trânsito aí que adianta um pouco, que se afasta um pouco, existem variações nisso. Isso aqui são detalhes que estão no estudo, né? E o que eu quero chegar para vocês é isso aqui. Como que a gente sabe a densidade de um planeta desse? Muito bem, densidade, para quem não sabe, é o cálculo da massa dividido pelo volume, beleza? Basicamente é isso. Por isso que você tem a massa aqui do planeta neste gráfico. Só que você não consegue medir isso, né, diretamente, você precisa medir ele em relação a alguma coisa. Em relação à estrela, não dá. Então, eles usaram quando os dois planetas passam um perto do outro. Aí, com os dois, eles conseguem tirar a massa. Com isso, eles tiraram a massa dos dois, usando a técnica da velocidade radial, porque um planeta interfere na velocidade do outro ao redor da estrela. E assim eles fizeram, então, o cálculo e chegaram a isso aqui, ó. Um planeta tem 9,5 vezes a massa de Júpiter, a massa da Terra, né? E o outro tem 18,6 vezes a massa da Terra, tá? Ou seja, 0,03 vezes a massa de Júpiter e ali um tamanho de planeta médio. Com isso, tá? Com isso, eles conseguem, então, calcular a densidade. E aqui é que é muito legal. Então, aqui a densidade, por exemplo, de Júpiter, tá? Júpiter é 1,33 gramas por centímetro cúbico. Obviamente que ele é mais pesado que a água. A água é 1 grama por centímetro cúbico. Saturno é menos de 1, é 0,69. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar Saturno e jogar numa piscina de água, Saturno vai flutuar. Agora, olha os dois aqui. 0,047, 0,038. Isso aqui é muito, muito leve. Então eles têm uma densidade, por isso que o pessoal chama de planetas de isopor ou planetas de algodão doce. Eles teriam como se fosse uma densidade de um algodão doce, levíssimos, tá? São exoplanetas aí com uma densidade muito, muito baixa. Se Saturno já flutua numa piscina, né, imagina esses caras aqui. E aí eles entram na categoria, como eu falei para vocês lá no começo, dos super puffs, tá? Até então a gente só tinha 2 exoplanetas no super puffs, que era a família Kepler 51, que era o 51C e o 51D, e agora entrou o TOI 791, o B e o C. Então a gente tem 4 exoplanetas agora que são super puffs. Lembrando que esses 2 que foram descobertos agora são os maiores planetas super puffs que a gente já descobriu. E isso é realmente sensacional. Tá? Isso é realmente sensacional. Então são os famosos super puffs, tá? São planetas que na verdade eles são gigantes gasosos porque eles têm a sua atmosfera inchada, tá? Inchada. Então é isso aqui, ó. A atmosfera dele é super inflada. A razão hidrogênio e hélio é maior que 20% da massa total. Então é como se eles tivessem a atmosfera deles inflada, e aí com a atmosfera inflada eles ficam assim. Pode ser, né, que esses planetas tenham anéis, tá? Igual os gigantes gasosos aqui do Sistema Solar tem, né? Todos os planetas do Sistema Solar, depois de Júpiter, tem anel. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, todos eles têm anel. Será que esse aqui tem anel também? Temos que fazer mais observações para isso, mas pode ser, porque pode ser uma coisa que seja uma constante aí pelo universo. Uma outra coisa, né, muito interessante aí, né, que eles têm eles são estáveis, né, na sua órbita, tá? E isso é muito importante para você poder estudar os exoplanetas, né? Então, 9 de 9 sistemas com múltiplos gigantes transitando tem os chamados TTVs, que a gente fala, que é esse trânsito aí estabilizado, tá? Então é o seguinte, né? Você estudar um sistema como o 791, o TOI 791, ele é muito interessante, primeiro, né? Porque eles têm a mesma origem, tá? Eles estão em ressonância, eles são gigantes, que a gente fala gigantes mornos, ou seja, eles têm um período ali perto dos 300 dias. E aí, qual que é a próxima parada? A próxima parada é ele, galera, é o James Webb. Então, a ideia agora é você pegar e passar, tá, esses 2 planetas para o James Webb estudar. Por quê? Porque como eles são planetas que transitam a estrela, o James Webb consegue fazer todo aquele trabalho que ele faz de espectroscopia de transmissão, e aí detectar a atmosfera, estudar em detalhe a atmosfera. Aí nós vamos ter vários detalhes. Então,
próxima etapa disso aqui é o James Webb entrar na parada, beleza? Para poder estudar. Então, a missão Ariel da NASA, né? Eles vão tentar ver aí sobre o fato da forma do planeta, será que eles são oblatos ou não? E aí está, né? Eles têm um ciclo longo também, tá? Eles têm um ciclo longo, que é aquele negócio que eu falei para vocês lá no começo, que essa dança planetária aí entre eles, você tem que ter estudos maiores para o James Webb, por exemplo, para entender toda essa complexidade, principalmente nesse período longo. Então, resumindo tudo, nós temos isso aí, ó. São exoplanetas que têm períodos maiores que 100 dias, tá? O trânsito em frente à estrela dura mais de 12 horas, 9,5 e 18,6 a massa da Terra, impressionantes, né? 0,038, 0,47 de densidade, 5 por 3, a ressonância é o nono sistema, com 2 gigantes transitando, 88 anos para esse período ressonante aqui se repetir, e estão localizados a 1.110 anos-luz de distância da Terra. Tá aí a ficha técnica do 791. Então tá aí, ó, os Super Puffs, ou os exoplanetas algodão doce, ou os exoplanetas de isopor, como você queira chamar. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, só ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!